Graça e paz, meus irmãos. É tão gostoso a gente poder louvar o Senhor desse jeito, né? Com verdades bíblicas que trazem ao nosso coração realmente aquilo que o Senhor tem para nós, a presença dEle, o relacionamento com Ele. Nós cantaremos para sempre esse amor que a gente tem experimentado do Senhor. Isso é precioso demais. E é bom estar com vocês esse dia, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos há 4 meses já dentro da quarentena, do isolamento social. Agora no dia 16 de julho, aqui em Dourados pelo menos, de maneira oficial, nós estaremos completando esses 4 meses de isolamento social, de reclusão. Oficial porque no dia 16 de março, as autoridades competentes do nosso município lançaram o primeiro decreto em relação às ações necessárias quanto ao coronavírus. E muita coisa teve que mudar. Muitas coisas tiveram que ser adaptadas e ressignificadas na nossa nova realidade, no nosso dia a dia. O abraço que era tão gostoso, o cumprimentar, o aperto de mão que nós fazíamos com tanta frequência, que fazia parte da nossa cultura, nós não podemos mais fazer. Nós tivemos que abolir isso do nosso contexto de vida e tivemos que ressignificar a forma de cumprimentar e tratar as pessoas. Entrou aí no nosso dia a dia o álcool em gel, entrou a máscara, entrou as luvas e um monte de outras coisas. Interessante que também da mesma forma como a realidade foi mudando e esse significado foi trazendo algo novo, nós vimos também um movimento de pessoas ao redor do mundo buscando a Deus. Nós vimos através das mídias sociais, as pessoas anunciando Jesus Cristo nos hospitais, nas praças, enquanto ainda podia andar, enquanto podia circular nas ruas, as pessoas anunciando Jesus Cristo, relatos de pessoas aceitando a Cristo por todo o mundo e de pessoas também se posicionando em conhecer mais o Senhor através de uma prática de oração e de culto doméstico. As coisas começaram a mudar de maneira muito dinâmica. E nesse tempo, nós também, como denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, também levou as suas igrejas a buscarem o Senhor ao meio-dia, todos os dias, desde março. E eu confesso que isso para minha família tem feito um bem muito grande. Nós temos separado dentro de casa um tempo para orarmos juntos ao meio-dia, todos os dias, pedindo direção do Senhor para as nossas vidas, para a nossa nação, para o mundo, em frente a este desafio que estamos vivendo. A nossa igreja também tem desenvolvido e levado os seus membros a buscarem o Senhor em oração, através da Manhã da Esperança, através da Torre de Oração, através de 2 mobilizações que já foram feitas de jejum e oração, uma em março, outra em junho, para levar as pessoas a conhecerem mais o Senhor e buscá-lo de maneira mais íntima através deste relacionamento com Ele. A propósito, agora do dia 24, nós teremos nosso primeiro culto de vigília online. Então você já separa aí este dia 24 para nós estarmos juntos, mesmo à distância, mas buscando o Senhor em oração. Nesse contexto todo, então, as pessoas começaram a buscar mais o Senhor. É interessante que em momentos de crise, momentos de deserto, nós ficamos mais sensíveis à voz do Senhor. Nós buscamos ao Senhor e às vezes, infelizmente, em último lugar, buscamos várias coisas em primeiro, às vezes recursos financeiros, respostas em outros caminhos, e chegamos a Deus em último lugar às vezes, mas nós chegamos ao Senhor. E nós vimos muito isso, nesse momento de crise, no momento de desafio, as pessoas começando a buscar o Senhor, a clamar por direção, a buscar dEle a resposta ou a saída para as diversidades que estamos vivendo. Eu quero compartilhar com você então um texto da palavra do Senhor, que está relacionado a este contexto de oração e aos desafios que estamos vivendo, que está em Marcos capítulo 5, capítulo 6, versículo de 5 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa.
E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Senhor, Tua palavra está sendo apresentada neste momento, e nós te pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo esteja movendo para que esta palavra lançada venha dar muitos frutos. Nós possamos ter um posicionamento de busca, de conhecê-lo mais através da oração, como estamos fazendo agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por que orar? Qual é a necessidade de orar? O que é oração? Sabe, parece algo tão comum, a gente faz todo dia, se você tem este hábito, costumeiramente estamos orando, mas você já percebeu ou parou para entender o que significa realmente a oração? Qual é a importância dela? Se eu fosse explicar para você de maneira bem simples, orar seria conversar com Deus. Através do relacionamento de trocas de comunicação e de conhecimento, você conhece cada vez mais uma pessoa. Os nossos relacionamentos são assim. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais conhecendo o dia a dia dela, a vida dela, você fica. Você sabe o que ela gosta, você sabe o que ela não gosta, você sabe o que ela faz, o que deixa de fazer, quais são os hobbies, aquilo que agrada ou não, a família dela. Você conhece cada vez mais essa pessoa, ela se torna íntima, próxima de você e você dela. Da mesma forma, a oração com Deus, a conversar com Deus é assim. Quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, mais Ele se revela a você e mais você fica conhecendo a sua vontade, mais você fica conhecendo ao Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito bom, isso é precioso demais. A gente tem que desenvolver isso cada vez mais nesse período de oração, nesse tempo de comunhão com o Senhor. Por isso, pensando nesse texto, eu quero trazer esse tema para vocês, para nós conversarmos um pouco nessa noite. Quando orarem. É interessante que a palavra quando aí traz para os nossos sentimentos, nosso coração, o sentimento às vezes de algo esparçado, algo demorado, tipo de vez em quando, assim que você puder, sabe aquela coisa assim, sem muita importância, sem muito peso? Bom, nesse texto, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, como nós devemos orar? E Jesus começa a resposta dele dizendo: quando orarem. A palavra grega aqui tem o significado de sempre que, contanto que, tão logo que. A palavra aqui é otan. E ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: sempre que vocês orarem, façam isso, façam aquilo, façam dessa forma, falem assim. Sempre que, toda vez que vocês fizerem, toda vez que vocês orarem, toda vez que vocês falarem com o Pai, façam desse jeito. Porque Jesus aqui pressupôs que os seus discípulos tinham uma prática regular de oração. E aí entra uma questão: será que hoje a gente tem essa mesma prática? Se Jesus estivesse falando conosco, nós perguntando para o Senhor Jesus: Jesus, como que nós devemos orar? Ele diria: quando vocês orarem, da mesma forma, pressupondo que nós temos essa prática regular de oração? Será que a gente tem isso? Nós fazemos isso com intencionalidade, com desejo? Colocamos isso como prioridade? O ser humano, ele tem um alto grau de adaptação. Ele consegue se adaptar muito fácil à sua realidade. Prova isso de que se você acompanha algum documentário da vida selvagem ou questões assim do nosso mundo, você vai ver que existe povos nos lugares mais adversos do nosso mundo. Os lugares mais inóspitos, de temperaturas baixíssimas, tem gente morando lá, Sibéria, Alasca e assim por diante. Tem pessoas também morando em lugares com calor escaldante, lugares áridos, semiáridos, desérticos, tem gente morando lá. O ser humano se adapta muito fácil, ele consegue se adequar a qualquer realidade. E é interessante que também, dessa realidade de pandemia que estamos vivendo, de certa forma nós estamos começando a nos adaptar. As pessoas no início, eu mesmo, tinha dificuldade de usar máscara. Ela incomoda, coça o nariz, é ruim de colocar e tal. O óculos embaça, principalmente para quem usa óculos, é terrível usar a máscara. Passa o tempo, se acostuma.
Você já pega a máscara, coloca no bolso, entrou no carro, você coloca, vai sair, você já coloca, você acostumou. Álcool em gel você tem no carro, você carrega no bolso, as mulheres carregam na bolsa, está sempre na mão, você já acostumou a passar e se tornou cotidiano. Claro, eu não estou aqui eximindo as nossas preocupações ou diminuindo a preocupação que nós devemos ter da nossa realidade. Eu estou dizendo que é fato que nós estamos nos adaptando a essa realidade. E infelizmente, da mesma forma como nós estamos adaptando, nós também acabamos nos conformando com essa realidade e nos afastando também dessa prática que eu falei no início que as pessoas estavam desenvolvendo de oração e relacionamento com Deus. Nós temos ouvido, infelizmente, as pessoas dizendo que não tem tempo. Antes da pandemia, as pessoas diziam assim, já ouvi algumas pessoas me dizendo em gabinetes pastorais e em conversas informais: pastor, não tenho tempo, minha agenda é muito apertada, meus horários não batem, eu não consigo, eu gostaria muito de ter um tempo de oração, de busca, de devocional com Deus, já tentei acordar de manhã, mais cedo, antes de dormir, mas sempre acontece alguma coisa que me impede de ter esse tempo de comunhão com Deus em oração e devocional. Hoje, a gente ouve algo parecido e às vezes até um pouco pior. As pessoas dizem assim: parece que agora eu perdi mais tempo, ainda não tenho mais tempo, parece que piorou do que era antes. Eu trabalho em casa e aí eu não consigo almoçar direito, já tenho que trabalhar e tal, eu saio, as crianças estão estudando em casa, eu tenho que dar atenção para as crianças também, a minha vida está uma loucura, não tenho tempo para buscar o Senhor, não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor, as coisas estão mais difíceis. Puxa, eu gostaria demais, gostaria mesmo de ter um tempo de oração, mas eu não consigo separar esse tempo para o Senhor. Na época de Jesus aqui, quando os discípulos perguntam, eles estavam passando desafios parecidos quanto a preocupações, as questões emocionais. O Império Romano estava dominando o mundo conhecido, uma porção do mundo conhecido da época, e eles viviam aquela tensão de guerras, eles viviam aquela tensão de perder os seus bens por causa de impostos, por causa da opressão romana, eles viviam essa situação de angústia muito parecida com os sentimentos que nós temos hoje. Nessa situação, todos os discípulos então chegam e falam: Jesus, como que a gente faz? Como nós devemos orar? Como nós devemos falar com o Pai? Será que tem uma fórmula mágica, uma palavra certa? Será que nós estamos falando de jeito errado? Será que nós não estamos tendo tempo suficiente? A direção que o Senhor traz nesse texto é muito simples, irmãos. E esse texto falou ao meu coração de 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa prática da oração. E eu espero que no nome de Jesus, o Espírito Santo ministre na tua vida e incentive, te conduza, aqueça o teu coração a buscar o Senhor cada vez mais no relacionamento com Ele através da oração. Em primeiro lugar, o que eu vejo aqui, Jesus dizendo que quando nós orarmos, nós devemos ser sinceros. O texto nos diz assim: não sejam como os hipócritas. A palavra sinceridade aqui, ser sincero, não está no texto, mas ela é antagonista à palavra hipocrisia, a ser hipócrita. E é interessante que a palavra ser sincero aqui, no grego, significa que tem não apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome. Do jeito que você chama o objeto, assim ele o é. Ok? Ser sincero é ser verdadeiro, é ser real, concreto, quanto àquilo que está sendo falado do seu significado e o que ele é, ou quem é. Em contraposição, a palavra hipocrisia, ela vem com o oposto no sentido de ser intérprete, ator, artista de teatro, dissimulador e impostor. Deixa eu falar um pouquinho sobre o significado desses dois. Interessante que a palavra sincero, para o nosso português, ela vem da origem do latim, da junção de 2 palavras, sine e cera. E conta a história que os artesãos, os escultores da Roma antiga, eles construíam esculturas de pedra, de mármore, e se tinha alguma rachadura, algum defeito, eles cobriam com cera.
E eles tampavam aquilo que era imperfeição com a cera. Quando vendiam, enganavam as pessoas que estavam comprando, dizendo que era um objeto perfeito, né, bem acabado, e com o tempo, quem comprou ia perceber claramente que a cera estava saindo e que ali havia imperfeições. Por isso, os escultores honestos, eles diziam com convicção de que as esculturas deles eram sine cera, ou seja, sem cera, eram perfeitos e bem acabados. Uma outra história interessante da Roma antiga era que os artesãos trabalhavam a cera para fazer vasos. E aqueles que trabalhavam com a cera pura e faziam um ótimo trabalho, conseguiam deixar esses vasos transparentes, quase translúcidos, ao ponto de conseguir ver claramente os objetos que eram colocados dentro desses vasos. As pessoas ficavam tão admiradas com o trabalho desses artesãos que diziam que é como se não tivesse cera. É como se tivesse sido feito com outro material, não a cera. Ser sincero é ser transparente, é ser claro, verdadeiro, é demonstrar aquilo que você está sentindo e pensando com as suas atitudes. Hipócrita, por sua vez, como eu disse no significado, é atuar, é fingir, é ser impostor. Aqui trazendo alusão aos teatros antigos, do qual os atores vestiam máscaras, várias máscaras para atuar com seu personagem. Então colocavam uma máscara e diziam que era um personagem, colocavam outra máscara, fingiam que era outro personagem e assim por diante. Então é uma pessoa dissimulada, não mostra realmente quem é. E nesse sentido, Jesus está dizendo muito claro para mim e para você, olha, não adianta vir com hipocrisia quando você orar para Deus. Você acha realmente, meu irmão, minha irmã, que Deus não sabe o que está passando na sua mente e no seu coração? Você acha realmente que quando você está orando, Deus não sabe exatamente a intenção da sua oração? Aquilo que está fervilhando no teu coração? Jesus está dizendo aqui, daquelas orações antes da refeição, que você faz simplesmente para cumprir tabela. Aquelas orações quando acordamos ou antes de dormir, que estamos fazendo porque nós somos crentes, a gente tem que fazer, porque o pastor mandou, ou houve uma orientação, você ouviu em algum lugar e você está fazendo. Mas o seu coração não está lá. A sua mente está devagando, pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho para fazer daqui a pouco, e o seu foco não está na oração. Jesus conhece, e Ele está dizendo para os seus discípulos, olha, não adianta vir desse jeito com conversinha fiada, porque Deus conhece o seu coração. Ele diz, olha, não venha com vãs repetições. Aqui é aquela oração que você já acostumou a fazer, mesmo que seja com uma oração muito bonita, palavras bem elaboradas, e você fala, ó Deus maravilhoso, estou diante do Senhor, mas enche a sua boca as palavras, mas o seu coração está vazio. Não adianta você repetir uma oração e repetir até achar que ela vai ser convincente para você, porque às vezes ela não está passando do teto. O Senhor sabe o que está passando na sua mente e no seu coração. Jesus, ele dá essa referência muito interessante em Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14, quando ele apresenta dois personagens. Ele fala do fariseu e do publicano. Ele diz assim, que os dois foram ao templo orar. E aí eles se apresentam diante de Deus, e o fariseu, imponente, com o peito inchado, olha para cima e fala assim, Deus, eu te agradeço por ser quem eu sou um cara que ora direto, faz jejum, busca o Senhor continuamente, eu cumpro os teus decretos, eu dou o dízimo das mínimas coisas, eu não sou como esse publicano que está ali do lado, orando, eu sou um cara bem direitinho diante do Senhor, eu sou demais. Aí, o publicano do outro lado, Jesus diz assim, ao mesmo tempo, esse publicano não tinha coragem de levantar a cabeça. De cabeça baixa, ele batia no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem pena de mim, que eu sou pecador. Jesus pergunta para aqueles que estavam ouvindo naquele momento, qual dos dois você acha que foi justificado? Qual dos dois você acha que voltou para casa justificado diante de Deus? Para Deus, não há como esconder quem realmente você é. Não há como esconder quem realmente eu sou.
Por isso o meu conselho para você, minha direção para você é: se entregue ao Senhor, abra o teu coração quando você estiver orando, fale com Ele as suas angústias, ansiedades, clame pelo nome do Senhor Jesus enquanto você estiver orando, diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, o Senhor sabe o turbilhão de emoções que está passando no meu coração, na minha mente nesse momento. Sabe, conversa com Ele, com respeito, porque Ele é Deus, Ele é teu Pai, Ele está te ouvindo. Ore de coração ao Senhor. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quando eu sento, quando eu levanto, se eu vou para um lugar alto, o Senhor está lá, se eu me escondo num lugar profundo, o Senhor está lá também. No verso 23 e 24 ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso sim é uma oração sincera, isso sim é uma oração de coração diante do Senhor. Além de sermos sinceros, ao orarmos nós temos que ter fé. Sabe, parece redundante, mas não é. Deus conhece os nossos corações e sabe o que realmente nós precisamos, e a palavra em Mateus diz assim, Jesus dizendo: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. A verdadeira oração se vincula à fé de tal forma que ao orarmos nós cremos que estamos recebendo do Senhor, já estamos recebendo a resposta do Senhor. O Novo Testamento, ele traz uma direção tão profunda neste vínculo de oração e fé, que aquele que estava pedindo algo ao Senhor, tinha a convicção em si de que já estava acontecendo a resposta da sua oração, mesmo que os seus olhos não estivessem visualizando, mesmo que as suas mãos não estivessem apalpando, ele tinha a certeza de que o Senhor estava respondendo o seu clamor. Jesus diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim será com vocês. Meus irmãos, a fé não vem de olhar para a montanha, a fé vem de olhar para Deus. Tem um conto, uma história antiga que eu ouvi uma vez, que diz que um homem comprou uma casa no topo de uma montanha, tinha uma vista linda, e quando ele estava lá dentro da casa, ele foi olhando quarto por quarto, admirando pela janela a paisagem, mas quando entrou na suíte do casal, no quarto em que ele iria dormir e acordar todos os dias, ele abriu a janela e ele viu uma grande rocha tampando a paisagem. Ele ficou muito angustiado, ele ficou bravo, falou: puxa vida, como que pode uma casa tão linda, uma paisagem tão linda, e todo dia, quando eu acordar, eu não vou conseguir ver essa linda paisagem? Ele lembrou daí desse texto. Rapidamente ele ajoelhou ao pé da cama e ele orou: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e a Tua palavra diz que se eu crer, uma montanha seria deslocada e lançada ao mar. Então, Senhor, eu te peço, tira essa rocha de frente da minha janela para que eu possa contemplar as maravilhas que o Senhor fez com as suas mãos. Ele levanta, ele abre a janela e ele olha, e o que ele vê? A rocha. Ele vê aquela pedra gigantesca ali paradinha, tampando a visão. Ele olha assim e fala assim: bom, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Você acha que realmente essa oração foi impregnada de fé? Você acha que essa oração realmente estava cheia de convicção de que Deus é todo-poderoso e responde a nossa oração? Com certeza não. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, se você orar ao Senhor e no teu coração houver dúvidas de que Deus é poderoso para responder ou para trazer à existência aquilo que não existe, se for o caso, assim não acontecerá. Não por causa do poder de Deus, mas por sua falta de fé.
Não adianta nada você dizer para o Senhor: Deus, eu creio na tua palavra que diz que eu sou mais que vencedor e eu creio na tua direção para a minha vida, se você levanta como derrotado todo dia e não faz a sua parte. Se as tuas atitudes estão mostrando que o teu coração não crê. Jesus diz em Lucas que o homem bom tira do tesouro que está no seu coração coisas boas. E o oposto também é real. O homem mau tira coisas ruins do tesouro que está no seu coração. Quando você toma uma atitude como essa, de orar, dizendo que está com fé, mas as suas atitudes mostram o contrário, estão evidenciando o que realmente está na sua mente e no seu coração. Sabe, a palavra fé e a palavra amém, no hebraico tem a mesma raiz, a palavra amã. E ela significa apoiar, confirmar, ser fiel, manter, ser estável, duradouro, seguro, digno de confiança, permanecer firme, ter a certeza, acreditar. O que significa? É que quando você ora com fé, ela se torna base, alicerce para o seu relacionamento com Deus, e a sua convicção muda. Quando você diz amém, você diz assim seja, você está dizendo: Senhor, eu creio de todo o coração, de maneira prática, não abstrata, não teórica, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode cumprir a tua vontade em mim. E eu ando dessa forma, eu sigo desse jeito, eu tenho a certeza em meu coração que a tua palavra se torna real. Jesus diz assim em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Não há poréns aqui. Não há dúvida nesse texto. Jesus está dizendo que tudo que você orar com fé, você crendo, você vai receber diante do Senhor no nome de Jesus. Você tem que entender e ter consciência com quem você está falando, conversando, com quem você está falando. Você está falando com Deus todo onipotente, o todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Não há nada que aconteça sem a direção e a vontade do nosso Deus. Ele é onisciente, onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele está em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que adoramos, esse é o Deus que nós nos relacionamos, que temos o privilégio de chamar de Pai. Os grandes heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, eles exerceram a sua fé e eles receberam de maneira prática a resposta da oração deles. Noé, por exemplo, construiu a arca. E através da direção do Senhor, da resposta e a fé de crer de que construir a arca seria salvo ele e a sua casa, assim aconteceu, com mais um monte de bichos juntos, de animais juntos. Abraão creu no Senhor, na palavra que foi lançada sobre a sua vida, e ele teve o seu filho no colo, em suas mãos. Moisés creu na palavra que Deus tinha lançado sobre a vida dele e libertou através da direção do Senhor o povo do Egito, do cativeiro, e atravessou o mar vermelho aos pés secos. Aí as pessoas dizem: mas foi isso, foi aquilo, estava baixinho, estava rasinho. Não importa, Deus criou, Deus moveu, e eu creio na palavra do Senhor que diz que eles atravessaram. Ele experimentou de maneira prática a sua fé. E você? Você tem uma fé prática? Realmente, quando você ora, há convicção no teu coração e é externado nas suas atitudes que realmente você crê no Deus que você está se relacionando? Ou a sua fé é abstrata, teórica, apenas no campo das ideias e não são demonstradas nas suas atitudes? Quando nós oramos, Jesus nos diz: sempre que vocês orarem, sejam sinceros, tenham fé. E também, quando vocês orarem, quando nós orarmos, alinhe a sua oração com a palavra de Deus. O texto de Mateus, que nós usamos no início, diz assim: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus sabe todas as coisas. Jesus, ele diz assim: olha as aves do céu, olha os lírios do campo, veja que o Pai Celestial cuida da criação, quanto mais cuidaria de mim e de você que somos filhos. Jesus, ele está dizendo que tudo que nós precisamos, Deus já tem para nos dar. E como você sabe disso? Conhecendo a palavra dele, conhecendo
o manual de fé e prática que o Senhor Deus deixou para nós, a Bíblia, a palavra de Deus, que hoje nós temos de maneira tão simples e fácil para usar, através dos nossos smartphones, da Bíblia impressa, nós podemos ouvir através de áudio, podemos ler de várias versões, nós temos ela à nossa disposição. Jesus, ele diz o seguinte, olha, através da oração alinhada com a palavra, você pode ter a certeza que você recebe da promessa de Deus para a tua vida. Irmãos, quantas bênçãos maravilhosas Deus tem para nós na sua palavra, quantas promessas lindas que Deus tem registrado nas Escrituras para nós, a direção que Ele tem para as nossas vidas, para sermos pessoas felizes, prósperas. Prosperidade não questão simplesmente de dinheiro, de recursos, mas uma vida alegre, de paz, de alegria no Senhor, que só Ele pode dar. A ausência de problemas? Não, nós teremos dificuldades e sim adversidades, mas a diferença de que assim nós estamos alinhados, seguindo na vontade do nosso Deus. Isso é maravilhoso. As pessoas às vezes chegam para mim, e para alguns outros pastores já nos contaram isso, com a dor da oração não respondida. Elas dizem assim, Deus não me responde, Deus não fala comigo, Deus ele não está, parece que a minha oração não passa do teto, pastor. Nós vivemos uma realidade hoje do instantâneo, já há um bom tempo na verdade. Nós queremos as coisas para ontem, nós queremos as coisas para o imediato. Deus pode responder basicamente a nossa oração de 3 formas. Ele pode dizer para a gente sim, pode dizer não e pode dizer espere. E dessas 3 direções eu quero focar nas 2 últimas, no não e no espere. Deus diz não para a gente quando as nossas orações são impróprias ou então são erradas. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, Jesus tem um momento com seus discípulos de oração, com Pedro, Tiago e João, e eles estão no monte orando, e de repente a glória de Deus desce naquele lugar, aparece Moisés e Elias, e Jesus começa a conversar com eles, os discípulos ficam assustados ao ver aquela cena, Jesus transfigurado na glória de Deus, e Pedro tem uma brilhante ideia. Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, é bom demais estar aqui junto com o Senhor, com Elias, com Moisés. Vamos fazer 3 cabanas aqui e vamos ficar por aqui, tá bom demais, vamos ficar desse jeito que está aqui, tá ótimo. A resposta de Jesus ficou subentendida no contexto, porque logo em seguida, a glória de Deus se vai, Elias e Moisés vão embora, e fica evidente que a resposta de Jesus para Pedro era não, a sua oração, o seu pedido foi impróprio. Obviamente, como nós vemos na palavra, tanto Jesus como os discípulos ainda tinham um papel a desempenhar, um papel ministerial a desempenhar, para que assim o nome de Deus, o reino do Senhor fosse propagado e chegasse para nós hoje. A oração de Pedro foi imprópria, foi fora do contexto, fora da direção e da vontade de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Para esbanjarem seus prazeres. Pedidos para satisfazer a si mesmo, meus irmãos, não são respondidos. Deus diz para nós também, espere. Deus responde para nós, espere, quando o momento não é certo ou quando Ele precisa nos ensinar alguma coisa. Sabe, meus irmãos, é neste momento que nós somos forjados por Deus. Deus forja em nós o nosso caráter, a resiliência, a confiança, a paciência, a perseverança, a submissão. Sabe, eu acho que é até pior para nós a resposta do espere de Deus do que o não. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo nessa realidade do instantâneo, do para ontem. A gente ora para Deus, fala com o Senhor e diz assim, Senhor, eu não quero para daqui 3 anos, eu não quero para daqui 3 meses, 3 dias, eu quero para hoje. E às vezes, como crianças birrentas, nós nos fechamos, emburramos num canto e ficamos de mal de Deus. É nesse momento que Deus está forjando o nosso caráter.
Ele está moldando e dizendo: olha, daqui a pouco você vai receber, espere, eu tenho o momento certo, confia, eu tenho o tempo certo. Como nós devemos orar a palavra de Deus? Se me perguntassem qual é a maior motivação que eu tenho para continuar orando, eu diria facilmente que são as respostas que eu tive de oração. Quando eu coloco diante do Senhor a minha vida alinhada à palavra e clamo por Ele e Ele me responde, seja no sim, no não ou no espere, isso me motiva a continuar orando, me motiva a continuar buscando o Senhor, buscando a direção do Pai. A palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículo 7, Jesus assim dizendo: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será feito. 1 João capítulo 3, versículo 22, o apóstolo João diz assim: e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aliando a sua oração ao Senhor e a sua vida à palavra de Deus, você pode ter certeza que você recebe dele o melhor. Você pode ter a certeza que você terá a direção certa e viverá através da promessa e das bênçãos do Senhor. Uma dica para você: use os salmos, recite os salmos como oração, use da palavra de Deus através da oração, recitando a palavra. Se você não tem prática, marque na sua Bíblia e recite enquanto você estiver orando, guarda no teu coração, na tua mente e use na conversa que você tiver com o Senhor. Quando orarmos, o Senhor nos chama para sermos sinceros, nos chama para termos fé e para alinharmos a nossa vida com a palavra dEle. Eu acredito que Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele neste tempo. Este é o momento oportuno para nós estarmos intensificando o nosso relacionamento com Ele em oração. Eu creio neste poder da oração em Cristo Jesus, que pode mudar as nossas vidas, que pode transformar a sua realidade, que pode gerar na sua casa e na sua família algo novo. E eu quero te desafiar nessa noite a ter esse tempo de intimidade com o Senhor, diária, cotidiana. Que o Senhor Jesus tenha esse entendimento da sua vida e te convença através do Espírito Santo a ter uma vida constante de oração. Sempre que orarem, sejam sinceros. Sempre que orarem, tenham fé. Sempre que orarem, estejam alinhando a sua vida, a sua oração com a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos cantando este próximo cântico, Poder da Oração, da Alda Célia, eu quero te convidar a ter um tempo de oração, a colocar a sua vida aos pés do Senhor. Olha, você pode estar na sua casa, em algum lugar que você pode separar e ter um tempo isolado, ou com a sua família. Queria te convidar a se ajoelhar diante de Deus. Enquanto você estiver ouvindo este cântico, dizer ao Senhor: Pai, eu quero ter esse tempo de oração em Cristo Jesus com o Senhor. Eu quero voltar a ter essa intimidade, se antes eu tinha. Eu quero, Senhor, me debruçar neste relacionamento, colocando como prioridade na minha vida, em nome de Jesus.